com Leandro Cruz. Bem, a gente como leigo sabe que cefaleia é a famosa dor de cabeça. E a dor de cabeça que causa uma dor de cabeça para muitos médicos, principalmente os neurologistas. Porque a gente sabe disso, né, cara? Isso é a coisa mais comum. Se sentir uma dorzinha de cabeça, primeira coisa que o cidadão faz: passa numa farmácia, compra um analgésico, toma, melhora, que alívio. Aí depois volta. Aí começa a fazer isso e vai gerando um monte de problema. Bom, vamos falar melhor, esclarecer melhor, porque no último dia 21/3 agora, foi comemorado o dia, foi celebrado, né? Porque não se comemora isso se celebra. O Dia Internacional de Conscientização da Cefaleia em Salvas. O que é isso? Está conosco mais uma vez o neurologista Leandro Cruz. Doutor Leandro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Sim, tudo ótimo. Vamos falar um pouco de cefaleia em salvas, mas antes disso só queria responder a enquete sobre o calendário vacinal. Sim. Queria dizer que o meu está em dia. Em dia, né? E encorajo os ouvintes a colocarem as suas vacinas em dia. Está começando hoje a campanha da influenza. Se as pessoas têm medo de vacina, na verdade pode diminuir o medo da vacina e ter medo das doenças sem a vacina, que são muito mais sérias. Muito importante. Quem fala é um médico neurologista, tá? Então é importante, ouça, porque as pessoas infelizmente ouvem o vizinho, ouve quem não deve ouvir, mas não ouve o médico, né? É isso aí. Muito obrigado pelo seu depoimento, doutor. Agora eu quero saber dessa história de cefaleia em salvas. O que é isso, doutor? Como você colocou, cefaleia é sinônimo de dor de cabeça. E dor de cabeça não é um diagnóstico, né? É um sintoma que as pessoas contam. Quando nós temos alguém com queixa de dor de cabeça, existe um diagnóstico diferencial. E o diagnóstico diferencial mais importante, e sempre as pessoas têm em mente, é excluir coisas graves, né, acontecendo. Um tumor, um aneurisma, coisa dessa natureza. Mas isso é muito raro. Na maioria das vezes, felizmente, as cefaleias, as dores de cabeça, são primárias, ou seja, são a doença em si. A mais comum delas é a enxaqueca. A gente já discutiu aqui algumas vezes sobre a enxaqueca. E a cefaleia em salvas, ela é menos comum, atinge 0,1% somente da população, mas o problema é que ela é subdiagnosticada, acomete mais o homem e tem uma dor muito, muito forte, muito incapacitante. Ela acomete a metade da cabeça, na imensa maioria das vezes, à esquerda ou à direita, normalmente uma dor no olho ou atrás do olho, como se fosse uma grande facada, que dura de 40 minutos a 2, 3 horas aproximadamente, e no mesmo lado da dor acontece lacrimejamento, o olho fica vermelho, o nariz entope, fica até parecendo uma crise alérgica. Só que ela se repete muitas vezes ao dia. Então, ela dura um tempo e volta durante o dia. Isso. E depois de alguns meses, acontece dela desaparecer como se nunca tivesse acontecido. Por isso o nome salvas. Ela vem em cachos, né? São blocos de dor muito incapacitantes nesses períodos. Uma das dores mais incapacitantes que existem. E o tempo médio para o diagnóstico da cefaleia em salvas gira em torno de 10 anos. Ou seja, os portadores ficam com uma dor de cabeça extremamente incapacitante, que dura até 2 anos. Então, para o diagnóstico. Então, o tratamento fica muito atrasado e, ao atrasar o tratamento, os custos da dor e a qualidade de vida dessa pessoa portadora da cefaleia em salvas fica muito ruim. O que causa isso, doutor? Tem algum motivo específico que causa esse tipo de coisa? Além desses que você falou que não é muito comum, né? Mas e dos problemas que, além de uma outra doença que pode provocar isso, mas há um motivo pelo qual isso acontece? A dor de cabeça do tipo salvas, ela é possivelmente herdada geneticamente. O núcleo envolvido nessa dor é no hipotálamo. O hipotálamo é um órgão que a gente tem bem profundo no cérebro, que funciona como o grande organizador do nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, ele contém vias que conectam o cérebro ao coração, ao intestino, enfim, glândulas, uma série de coisas. Parece que tem algum núcleo ali que está relacionado com o nosso relógio biológico, que desencadeia a cefaleia do tipo salvas. E a dor, na verdade, ela é causada por
por esse mau funcionamento desse núcleo e liberação de sinalizadores na corrente sanguínea que ligam a determinados receptores no cérebro, substância P, CGRP, outros sinalizadores de dor, e aí causa essa dor com essas características que eu falei. Uma dor curta, né, mas que se repete muitas vezes ao dia, e lateralidade fixa. Uma outra curiosidade que é importante, tem a ver com a questão do relógio biológico, e como dica de diagnóstico para os ouvintes, de repente perceberem a sua própria dor, é aquela desencadeada no período noturno. É uma dor muito frequente no período noturno que acorda o portador. Então a pessoa está dormindo e acorda com uma cefaleia muito intensa, excruciante, e que deixa aquela pessoa inquieta. Diferente da enxaqueca, né, Marcelo? Que a pessoa com enxaqueca, ela vai para o quarto escuro, deita, fica no repouso. A pessoa que é portadora da cefaleia em salvas, não. Ela fica como um tigre com fome preso dentro de uma jaula, andando de um lado para o outro, desesperado para que aquela dor passe logo. Isso pode provocar, por exemplo, náuseas, vômitos, alguma coisa assim? Não? Pode ter náusea, pode ter vômito, mas o mais importante para o diagnóstico é a lateralidade fixa, atrás do olho, a dor enfacada com os fenômenos do rosto, de edema, hiperemia no olho, lacrimejamento e crises noturnas. Isso pode se tornar crônico, doutor, se não for diagnosticado corretamente? Pode se tornar crônica. E a cefaleia em salvas do tipo crônica, ela tem inclusive hoje protocolos de tratamento cirúrgico. Coloca-se um estimulador cerebral profundo nessas regiões do hipotálamo que eu citei, mas é uma dor muito difícil de ser tratada quando cronificada. E uma das questões da cronificação da dor é exatamente o não tratamento da cefaleia em salvas quando ainda é episódica. Então, negligenciar a cefaleia em salvas pode cronificar e isso transformar a vida do indivíduo numa vida de qualidade muito baixa com uma doença que tem tratamento. E compromete o sono, né? Porque se acontece à noite, você está dormindo e acorda com isso, provavelmente você não vai dormir direito mais. E gera uma insegurança muito grande. Os portadores de cefaleia em salvas estão sempre com medo da crise acontecer, porque ela é de fato muito intensa, trazendo prejuízos imensos, e isso indiretamente leva a prejuízos sociais, familiares, laborais. O próprio medo da dor já leva também a um impacto muito grande. E ela pode se repetir mais vezes com o passar dos anos e o não diagnóstico correto, por exemplo. Se acontece 2 ou 3 vezes por semana, ela pode passar a acontecer mais vezes? Pode acontecer mais vezes, pode ser diária, né, nesse caso da crônica. E existem algumas medidas interessantes, né, de que o indivíduo portador da cefaleia em salvas pode fazer para começar o seu tratamento, inclusive. Por exemplo? O mais importante é evitar a bebida alcoólica, é zerar o álcool. Mais do que as outras dores de cabeça, a cefaleia em salvas é muito atrelada ao consumo da bebida alcoólica como gatilho de dor. Não como causa, mas como provocador da crise, não da doença. Então, suspender a bebida alcoólica é fundamental. E numa eventual busca pela emergência, às vezes, para tratar a dor de cabeça do tipo salvas, é interessante porque o tratamento se faz com inalação de oxigênio em máscara, né? Não é uma medicação... Olha só, tão simples, né? É simples, é caro, o oxigênio puro é caro, mas é um balão de oxigênio colocado em máscara, não são catéteres nasais, aqueles... fininhos, mas uma máscara, tipo de nebulização. A pessoa sentada faz a inalação de oxigênio e a dor alivia muito rapidamente, sendo essa, inclusive, uma das provas de que a pessoa é portadora de cefaleia em salvas. Então, o tratamento da crise é com oxigênio. E da crise, mas e o tratamento da doença? Aí inicia-se, para tirar o indivíduo daquele período de dor de cabeça muito frequente, faz um ciclo de corticoide em dose um pouco mais alta, e entra-se com um preventivo durante 6 a 9 meses aproximadamente, que evita que ele recaia novamente. Estou falando ele porque é mais comum em homens, né? Pode acontecer em mulheres, mas que recaia novamente no período de salvas. Então, tem 3 estratégias de tratamento. O tratamento da crise, o tratamento do período de salvas e a prevenção do próximo período de salvas com estratégias diferentes. E, felizmente, dentro disso, né, a medicina evoluiu muito com os anticorpos monoclonais, são substâncias que a gente usa hoje em injeção, tem para enxaqueca também, com uma eficiência bem interessante para essa dor que
configura e é um desafio para o tratamento para a equipe médica e, naturalmente, mais especificamente ainda para os seus portadores. Sem dúvida. E a pessoa se livra da doença, doutor, ou ela está sempre correndo o risco de um dia acontecer novamente, mesmo após o tratamento correto? Existe o risco de novas crises, na maioria das vezes, né? Mas a gente álcool, por exemplo, se ele voltar a ingerir bebida alcoólica em excesso, pode... Nem precisa de ser em excesso. O álcool em pequenas doses já é um gatilho, então tem que evitar mesmo. Mas como a doença é incurável, né? Essa crise pode sempre estar ameaçando. Sim. E na ameaça refaz o tratamento, né, com oxigênio, se houver a crise, o corticoide para tirar o indivíduo do período de crises e entra eventualmente com uma prevenção. E todo portador de cefaleia em salvas, é importante também ressaltar que faça um exame de imagem, ou tomografia, ou ressonância, para afastar outras causas dessa dor que é tão forte. Então, o diagnóstico é por critérios clínicos, né? Os critérios são clínicos, mas a gente precisa de um exame de imagem normal, porque o que acontece no cérebro é uma cascata bioquímica e os exames de imagem não mostram essa cascata bioquímica. Então o exame é mais feito para a gente excluir outras causas de dor de cabeça. Muito interessante. Então tá aí o alerta, né? Aliás, dor de cabeça nunca é normal, né, doutor? Não existe dor de cabeça normal, existe dor de cabeça frequente, pouco intensa, mas normal jamais. Jamais. É o primeiro sinal de que você deve procurar um neurologista, né? Sim, procurar ajuda, ou posto de saúde, ou clínico geral, mais próximo de casa, para esclarecer, e se for o caso, o atendimento por um especialista. Muito bem. Algo mais a acrescentar, doutor Leandro? Eu acho que para todo portador de dor de cabeça, não só os portadores de cefaleia em salvas, é muito importante que se faça o diário de dor. Anotar os dias que tem dor de cabeça, a duração, observar as características da dor e, fundamentalmente, se há algum gatilho, ou bebida alcoólica, noite mal dormida, chocolate, jejum, ciclo menstrual nas mulheres, enfim, ver se há algum tipo de gatilho para quando for buscar o especialista ou a consulta, com esses dados em mãos, fica muito mais fácil de identificar a dor e começar o tratamento. Muito bem. Doutor Leandro Cruz, médico neurologista, falando conosco hoje, esclarecendo sobre cefaleia em salvas, dores de cabeça, né, cíclicas que acontecem durante o dia, aliás, à noite, né, mais comum à noite, como o doutor falou. Obrigado, viu, doutor Leandro? Um forte abraço para você e até daqui 15 dias, se Deus quiser. Obrigado, boa semana para todos. Para todos nós, obrigado. Agora, Transamérica 9h23. Papo Cabeça, com Leandro Cruz.